Olá, boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Retornando depois de tanto tempo, até com uma saudade aí do pessoal. Fazia tempo que eu não reencontrava-os. E hoje para falar de um tema tão importante que é sobre o suicídio, né, os aspectos médicos espíritas. E aproveitando que estamos no mês do Setembro Amarelo, que é um movimento aí de prevenção ao suicídio, não que é um mês só que a gente tenha que cuidar disso, não que é uma data, um período, mas hoje talvez a gente vai aqui refletir a importância do suicídio e a sua prevenção na nossa história todos os dias, o ano inteiro, porque a nossa população sofre e essa dor que gera o suicídio é muito grande, e quanto mais nós compreendemos, melhor será a nossa caminhada e o acolhimento daqueles que necessitam. Mas, para começar, deixa eu conversar aqui com o pessoal que está participando do estudo de hoje. Seja bem-vindo, Sônia. Muito obrigada pela participação. Prazer imenso em estar com vocês. E obrigada eu, né, pelo convite. Muito por poder bom. estar. E sendo do IOB, a minha primeira casa, eu comecei lá, então é uma alegria imensa estar fazendo esse estudo aqui com vocês, né? E quem me conheceu lá atrás sabe que eu era bem tímida, então acho que teve alguma evolução, né? E também seja bem-vindo, Mauro, meu querido. Uma boa noite para você. Obrigado. Timidez, meu Deus do céu. Onde está a timidez aí? Pois é, pergunta Boa aí para os evolução. colegas que participaram do estudo quem era a Regina, antes e agora. Obrigado, Regina. Obrigado aí, né, a AME Osasco, né, a todos que estão aqui envolvidos nesse projeto, né. Obrigado ao IOB também, né, pelas pessoas que mandam aí para ir discutindo com a gente, né, esses temas que são muito importantes, né. Esse principalmente, né, é muito importante a gente discuti-los, né, discutir esse tema. Porque, não só porque estamos no mês, né, que a gente discute sobre isso, mas pela importância mesmo, né, do tema, tanto para a doutrina espírita quanto para a saúde mental. Né? Exatamente. Então, aqui para a gente começar a discutir a respeito do suicídio, né, a gente tem algumas informações a respeito disso, né? A quantidade, né, de pessoas que se suicidam é tão grande, né, hoje em dia, e hoje em dia tem até uma questão de subnotificação dos casos. Então, quando a gente vê as estatísticas, a gente não inclui a questão de pessoas que tiveram consumo inadequado de medicamento. Então, assim, a pessoa se suicidou por usar medicamento e as substâncias de uma forma inadequada, ou às vezes é notificado como excesso de medicação, e também a questão de acidentes. Então, quando a gente fala de estatísticas do suicídio, é subnotificado. Então, é um grupo maior do que a gente imagina. E pensar nessa questão do aspecto médico espírita é tão importante porque a questão do tratamento muitas vezes entra naquela dinâmica do preconceito, né? Vai girando diante desse preconceito de que procurar um psiquiatra a pessoa tá louca, né? Esse termo nem se utiliza mais, mas a gente ouve até hoje nos consultórios, né? Não, que eu não preciso. Isso quando a gente está falando da pessoa que tem a percepção desse adoecimento psíquico. Agora, quando a gente fala de uma pessoa que está passando pelo adoecimento psíquico e está cogitando a possibilidade do suicídio, aí a gente já está num outro lugar, porque muitas dessas pessoas pedem ajuda de uma forma direta ou indiretamente, e ali o entorno dela não consegue acolher essa dor, sendo que essa dor se torna tão grande que leva a esse ato que vai
impactar não só a pessoa, quanto o entorno, a família, e se essa pessoa frequenta outros lugares, estuda, trabalha, também vai reverberando esse sofrimento para as outras pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, para a gente começar a discutir a respeito disso, né, Mauro, hoje, qual é o que você percebe, qual é o ponto mais importante que a gente tem que olhar para a questão do suicídio, para esse trabalho de prevenção? Oi, Regina. A importância, né? A gente precisa tirar, e eu acho que o Setembro Amarelo ele é ele é algo importante, né? Para tirar essa questão do suicídio do nível de tabu, né? A gente precisa falar mais. A gente precisa olhar mais para o outro, né? E às vezes a gente está tão envolvido nas nossas vidas e nas nossas questões e nos nossos problemas, que a gente às vezes não olha para o lado, né? Não é raro, né, de uma família que perdeu alguém por suicídio olhar e falar assim, nossa, eu não percebi, ou eu não notei, né? Às vezes a pessoa, né, está tão envolvida nos próprias questões que às vezes esquece de olhar para o lado, né? Então, uma das coisas é olhar para o lado. A segunda coisa é a gente aprender a falar sobre os sentimentos, sobre as dificuldades, né? Eu acho que quando a gente aprende a não só falar, né, mas também a ouvir, né? Porque nem sempre a pessoa pede um socorro de uma forma direta, né? Às vezes ela solta uma frase do tipo, ah, eu não deveria estar por aqui mesmo, né? Ontem mesmo, com um paciente, ele ouviu, né? Ela ouviu do parceiro do tipo, ah, eu não vou estar aqui por muito tempo. E aí eu disse para ela assim, peraí, mas o que ele quis dizer com isso? Ela falou assim, ah, eu não sei, mas eu falei assim, você percebeu a gravidade dessa frase? Ela disse assim, não percebi. Eu falei assim, olha, ele está dizendo assim, olha, não voltar aqui por muito tempo, né? Falta, talvez, se você perguntasse para ele o que você está querendo dizer sobre isso, é uma chance da pessoa, ela poderia negar, dizer assim, não estou querendo dizer nada, assim, como não dizer nada? Como é que você não está querendo dizer nada com uma frase dessa, né? Ou ele poderia começar a estar falando também do que ele está falando quando ele fala uma frase dessa, né? Então, às vezes, a gente não percebe, porque é uma frase tão sutil que nós, psicólogos, né, nós que trabalhamos com saúde mental, para nós são frases muito óbvias, né? Do que, opa, peraí, vamos parar, vamos falar sobre essa frase, né? O que você está querendo dizer sobre isso? Né? Então, se não fosse o tabu, que é o tabu falar sobre o suicídio, talvez, né, ela pudesse perceber de uma forma mais rápida, né? Ou também a gente tem aquela coisa, Regina, de não vai acontecer comigo. Na minha família não vai acontecer. Isso não. Então, são coisas que, se a gente olhar para isso, a gente vai conseguir se comunicar melhor e olhar melhor para o outro, né? Então, são coisas que a gente precisa olhar, né? A questão do tabu, essa questão de aprender a ouvir o outro e a questão de estar mais com o outro, observar o outro, né? Que está ao nosso lado. Eu acho que se a gente olhar para essas três coisas, nossa, muita coisa melhora. Tá sem som, Regina. É uma falta de prática. Faz tanto tempo que eu não faço que eu estou perdendo a prática, gente. E aproveitando essa reflexão que você trouxe tão importante, né, Mauro? Sônia,
no atendimento fraterno, na casa espírita, você vem percebendo esse tipo de relato? Você percebe que tem esse cuidado, esse olhar para as pessoas que estão ali em sofrimento psíquico? Não dá para dizer que a pessoa vai ou não fazer algo ali naquele momento, mas você percebe hoje, dentro da doutrina da casa espírita, esse olhar? Sim, eu percebo. Eu estou falando da nossa casa lá, que eu Exato, frequento, que exato. eu comecei lá e estou lá até os dias de hoje, né? O Obreiros tem uma preocupação muito grande com a saúde mental, inclusive, nós estamos com um trabalho que a gente vai apresentar agora, né? Daqui um mês certinho, dia 9/10. A gente estudou Joana de Ângeles, né, que também aborda o assunto da saúde mental, né, voltada para o espiritismo. E a preocupação da casa é porque nós estamos vivenciando, né, Regina, um momento assim bastante crucial com relação à saúde mesmo, né? Eu acho que é por conta de todo o imediatismo, né, que existe hoje. Então, isso está afetando muito a saúde mental, inclusive nós que somos espíritas, a gente não tá longe disso, né? Porque a tecnologia trouxe esse imediatismo e isso nos traz algumas deficiências mesmo a gente sabendo, né, de toda a situação que isso pode causar no nosso organismo, a gente é obrigada até a vivenciar um pouco desse imediatismo, dessa tecnologia toda, né? Então, nós não estamos, não é porque a gente frequenta a casa que a gente está livre de tudo isso. Mas, sim, o Obreiros tem um olhar muito grande, muito preocupante com aqueles que vêm, é claro, nessa situação, que nem são participantes, não são associados à casa, vêm em busca de socorro, né? E também agora conosco, que somos da casa. Está havendo, assim, uma doença, como direi, assim, está havendo muitos participantes doentes, entendeu? Então, a casa está preocupada, sim, e está querendo cuidar de todos nós. Como é importante esse espaço de acolhimento, e até você traz uma questão importante, né, Sônia? Que às vezes as pessoas ficam com receio de abrir o sofrimento dentro da própria casa ou dos lugares que frequenta, pode ser, a gente pode pensar na casa espírita, mas também dentro do lar ou da escola, tem dificuldade de expressar o seu sofrimento, e quando expressa não tem esse acolhimento, ali é como se fosse corroborando, né, para a falta de sentido daquela pessoa. Ah, realmente eu não sou tão importante assim, né? Talvez eu não sou tão acolhido assim, e aí vai levando para um sofrimento maior. Então, que bom que o obreiro está tendo esse olhar, e acredito que isso vem sendo algo que vem sendo cuidado nas demais instituições, né? E como as instituições religiosas, independente, né? A gente fala que da doutrina espírita, porque é o espaço, mas precisam estar cada vez mais preparados para cuidar tanto dos seus trabalhadores em sofrimento psíquico, quanto os frequentadores que buscam esse auxílio, porque quanto mais a gente conversa a respeito do assunto, mais a gente encontra recursos para lidar com essa situação, né? E gira-se muito mitos em torno da questão do suicídio, né? Então, as pessoas, elas fantasiam, né, que a pessoa que quer se suicidar, tem umas falas do senso comum, né? A pessoa que quer suicidar, ela não avisa, né? Suicídio ocorre sem aviso,
depois de uma crise não vai acontecer. Então, as pessoas vão criando uma fantasia, né, em torno da questão do suicídio e diminuindo, talvez, o sofrimento, né, ou naturalizando o sofrimento daquele que está buscando esse auxílio, seja dentro da família, seja na escola, seja nos consultórios. Então, o quanto é importante, né, quando a gente pensa que aqui, assim, tem várias pessoas que estão inseridas em grupos ou na sua própria família, de ter essa escuta, né, ali empática em relação ao outro que está em sofrimento. Porque a grande parte dos suicídios acontece em pessoas que têm algum transtorno, algum problema de saúde mental, mesmo que não tenha sido diagnosticado o problema. Então, assim, pode ser que a pessoa esteja vivendo um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, um quadro de bipolaridade, e aí essas oscilações de humor, né, esses quadros, vão levando a esse sofrimento, a pessoa não vai encontrando recursos internos para lidar com a situação, e aí ela acaba pensando sobre isso. Mauro, pensando dentro dessa dinâmica, né, hoje você percebe que existe uma atenção maior para a questão do adoecimento psíquico, ou ainda falta algo para que a gente possa entender como sociedade nesse processo? E como será que a gente poderia estar acolhendo essa pessoa que busca o auxílio? É importante a gente perceber, né, quando a Sônia, né, ela traz, né, que o centro onde ela participa, eles têm esse olhar, né, e a gente sabe também que centros que a gente frequenta também, a gente vê a federação aí, e a gente vê outros centros também que têm programas específicos para pessoas que têm transtornos mentais ou para alguém que está sofrendo, né? Quando o atendimento fraterno percebe pessoas, né, com tendências suicidas e que também conversa sobre e encaminha para serviços especiais ou aconselha a pessoa a ligar para o CVV, né, quando não tem ali possibilidade naquele momento, né, e lembrando, né, já que eu toquei no CVV, que o CVV aí, né, ele está 24 horas online, né, no site deles, também por ligação. Se alguém está precisando, alguém que estiver me ouvindo agora e está precisando nesse momento de falar com alguém, porque é nesses momentos esses momentos de desespero que a gente tem e que todos nós temos, né? Às vezes a gente precisa de falar com alguém e não tem esse alguém disponível ali naquele momento. E a gente lembrar que tem o CVV, né? Que está 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo essas pessoas. Né? Então, é importante, quando a gente pega, né, que o número, as principais, né, pessoas que cometem suicídio está entre 15 e 29 anos, né, a gente começa, poxa, peraí, né? E também os idosos, o que está acontecendo, né? A gente está vendo aí de 15 a 29 anos, são pessoas que estão entrando na fase adulta, né? São os adolescentes e as pessoas que estão entrando na fase adulta. E que talvez ainda não tenha, não está preparado ainda, às vezes, para as lutas, né, que a gente, às vezes, trava na vida, né? Então, a gente precisa ir percebendo, né, estudando essa faixa etária e ver o que está acontecendo, o que está rolando, né? Quando a gente vê que nas estimativas que tem, né, 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil, né, e a Regina fala, né, que há uma subnotificação, então, peraí, quantas pessoas, né, estão acontecendo?
Então, sim, Regina, a gente tá olhando cada vez mais para a saúde mental das pessoas, e que bom que a gente está fazendo isso, né? Olhando cada vez mais. E eu acho que as instituições estão olhando cada vez mais, né? Entendendo da importância da saúde mental na prevenção, não só do suicídio, né? Mas na prevenção de muitas das doenças, né? E como que a gente pode lidar com isso? Né? Cada vez mais os profissionais, os psicólogos e os psiquiatras, né, estão percebendo a importância desses profissionais, né, na saúde mental, né, da população. Então, se você tem história na família de suicídio, se você, por exemplo, teve tentativa prévia de suicídio, né? Se tem algum transtorno mental na família, alguma coisa, né? Então, se tem eventos traumáticos na infância, isso tudo são fatores, né, de risco que podem ser dicas, né, quando a gente está falando com alguém, que essa pessoa pode vir a ter ideação suicida. Então, e isso que a gente está fazendo aqui também é um alerta, né, para as pessoas entenderem um pouco mais e se abrirem um pouco mais para o próximo. Né? Então, eu acredito sim, e vejo isso na prática, que as pessoas estão muito mais ligadas nessa questão da saúde mental, né? E estão vendo a importância de tudo isso. Né? E como é importante, né? Você falou das duas fases, né? Que tem a maior prevalência de suicídio, são duas fases da vida que existem mudanças muito grandes, que exigem fatores de adaptação ali maiores. Então, a gente está pegando um jovem que ainda está confuso com o seu corpo, com os hormônios, com as suas escolhas profissionais, né? E aí, como que vai encarar o mundo? Então, às vezes, a família cobra que o jovem seja adulto, aí quando ele quer ser adulto, volta para não, você é uma criança ainda. Então é um período de grandes conflitos, né, que vão permeando ali, e o idoso também está numa fase de transição ali muito grande, porque ele vai ter algumas restrições físicas, restrições de saúde, e assim, e muitas vezes vai perdendo a autonomia, né, vai perdendo a independência, e esquece que independência é uma coisa e autonomia é outra, né? Porque às vezes eu posso ser dependente, mas eu posso ter autonomia. E isso vai gerando um sofrimento, né? Às vezes quando a gente avalia o idoso, né? Antigamente, quando a gente lembra, né? Antigamente, as famílias se reuniam, né? Para fazer os almoços, tal. E hoje em dia, até a Sônia falou da questão da tecnologia, internet, dia a dia, vai consumindo, e você até falou, né, Mauro, no início, essa questão de eu estou tão ensimesmado, resolvendo as coisas do dia a dia, que eu não vou percebendo as pessoas que estão em sofrimento. E muitas vezes o idoso ele vai ficando solitário. O jovem ele vai se isolando, e aí assim vem aquela falsa impressão de que meu filho é muito bonzinho, ele é quietinho, ele fica o dia inteiro ali no quarto, ele não, mas quando a gente não percebe que isso pode ser um sofrimento, que está acontecendo uma fuga para a tecnologia, né? Fora outras situações que vão acontecendo através da tecnologia, que vão levando a esse adoecimento. Então, como é bom ter esses espaços de fala, né? De dizer a importância desse cuidado, né? A importância né, do cuidado ali de todas, do autocuidado, da escuta ali mais atenta,
do retorno, assim, dos encontros familiares, mesmo que seja na família nuclear, ali, pai, mãe, filho. Já tive casos, assim, da mãe relatar, meu filho manda mensagem pelo WhatsApp do quarto para mim, que estou na cozinha, porque está em outro andar. Não, mas peraí, cadê a comunicação, né? E aí a gente pode pensando aqui também a questão da vivência da espiritualidade como um recurso de prevenção. E aproveitando nisso, Sônia, você percebe, né, e o que a doutrina traz nesse sentido como uma prevenção de suicídio, pensando nessa dinâmica desse cuidado? Eu vejo assim, né? Já os próprios médicos admitem, né, que a religião ajuda bastante, né, na situação de enfrentamento das dificuldades, né? Então, eu diria para você que vou falar da minha doutrina, né? Ajuda e ajuda muito, porque a gente vai tendo conhecimento sobre, inclusive, as causas, né, que isso traz. Então, só para você entender, o meu trabalho lá na casa, no Obreiros, é atendimento a suicidas. Então, às quintas-feiras, eu participo deste trabalho. Nós temos, sim, no grupo, participantes que vieram para casa, que já haviam tentado algumas vezes e, graças a Deus, não conseguiram e estão bem. E hoje trabalham nessa situação. Então, a fé, né, o estudo, né, a fé com o estudo, traz muito benefício, porque você começa a ter atitudes, né? Você começa a entender que você tem que se autoconhecer, não é? E através do autoconhecimento, você vai tendo atitudes para com as dificuldades, né? Você vai encontrando caminhos, né? E vamos dizer que, no caso, a minha casa lá oferece tanto recurso, mas tanto recurso, que fica até fácil de falar do assunto, né? Não fica difícil. Então, eu vejo esse encontro, né, de você estudar o Espiritismo, ver que nós temos a eternidade da alma, né? Que a gente não está aqui a passeio, que a gente está aqui, sim, para um aprendizado, e esse aprendizado inclui dificuldades, não é? Claro, porque senão não tem aprendizado. Se a gente vivenciar só o bonitinho e a coisa, não vai aproveitar nada. Então, é na dificuldade que vem o aprendizado mesmo, né? Eu vou até falar, posso falar um pouquinho de mim? Graças a Deus eu entrei na casa, eu tinha um filho, um bebê, meu filho veio com uma dificuldade motora e foi pela dor mesmo, né? Porque a gente acaba procurando, a maioria acaba procurando pela dor. Então foi muito fácil enfrentar tudo isso e hoje meu filho está casado, ainda se trata com essa dificuldade motora, tudo, né? Mas a gente já vê com outros olhos, né? Então, eu sei que ali tem um espírito que está vivenciando alguma coisa necessária até, não só para ele, como para a família, não é? Então, fica muito mais fácil, fica fácil de entender, né? E em 2020 eu fiz um câncer, ó, tão pertinho, né? Se não fosse a casa espírita, olha, eu não sei o que seria. Os amigos, nós ficamos em trabalho online, então eu tinha a oportunidade de, mesmo em convalescência, estar com eles, conversando, né? Então foi muito mais fácil eu vivenciar tudo isso. Então, eu fico pensando, né, nesse mundo que a gente está vivenciando, com tantas dificuldades, né? Seja no lar, muita gente no lar, seja fora, no trabalho, né? Que hoje, vamos também lembrar que
as grandes empresas estão exigindo bastante, né, dos funcionários, e fica muito distante, né, vamos dizer assim, às vezes a situação que o funcionário está vivenciando, às vezes ele não tem oportunidades, né, de estar falando do que ele está enfrentando, até mesmo porque ele tem um chefe, ele tem um coordenador, ele tem um gerente, ele tem um diretor, não é? Então, precisamos ter muito cuidado e um olhar muito grande para essa situação. E eu diria para você, ai, se não fosse a fé e se não for uma casa espírita, uma religião, né? Onde você se sustenta, onde você pode estar conversando, pode estar falando. Isso é muito importante, essa coisa de interação pessoal, né? Por isso que eu falo muito da tecnologia, que às vezes, muitas vezes, acaba afastando as pessoas da interação pessoal. Você mesmo comentou, Regina, da criança, do aluno, da criança que manda uma mensagem para o pai ou para a mãe, estando dentro da própria casa, né? E eu vi também e a gente é sabido que o suicídio está bem nessa faixa etária dos 15, agora aos 24, 28 anos. Porque é uma geração que pegou essa tecnologia aí de uma forma bem assustadora até, vamos dizer assim. Eu não sou contra, não é isso, mas está vivenciando isso, e isso, claro que traz muita coisa boa, sim, traz muita coisa boa, mas a gente precisa ter um olhar bem grande com essa faixa etária. Eu não sei, acho que eu falei demais. Eu não sei nem se eu respondi o que você me perguntou. Uma coisa que eu estava ouvindo a Sônia falar, né, que eu achei interessante, e eu lembrei aqui, né, ao mesmo tempo que a gente está falando mais de saúde mental, né, é importante também a gente lembrar, não é só os atendidos, né, dos atendimentos fraternos que a gente precisa olhar, mas também os trabalhadores das casas espíritas, né? Aquelas pessoas que fazem palestras, os dirigentes, né? Porque, sim, todos nós adoecemos, né? E todos nós precisamos de conversar. E eu sei, né, por experiência própria, né, o quanto às vezes é difícil para um dirigente espírita, para um palestrante espírita, às vezes chegar, né, para alguém e falar assim, olha, eu estou pensando, eu estou tendo ideações suicidas, ou eu estou sofrendo de algo e eu estou pensando em me matar, né? Como é importante, né? Eu falo porque eu já ouvi isso, né? E como é importante, às vezes, você ter ouvidos, porque essas pessoas, elas não se permitem nem pensar na possibilidade porque elas são espíritas. Elas não permitem nem a possibilidade, porque, peraí, eu professo, eu falo sobre a doutrina espírita, como eu posso pensar nisso? Como eu posso ter esses pensamentos? E como é importante, às vezes, a gente falar de uma forma livre sobre isso, né? E dar a sua escuta. Então, quando me falaram dessa forma, né? Eu dei o meu ouvido e falei, ok, vamos sentar e vamos conversar, né? Porque, sim, a gente precisa conversar. Por isso que no começo, né, eu falei da questão do tabu, porque dependendo como você olha para a doutrina espírita, você entende que, peraí, você se coloca como um ser maior, quando na verdade nós somos iguais, né? Todos estamos aqui para aprender, todos estamos aqui para evoluir. Então é importante a gente saber ouvir, é importante também a gente ir exercitando
a humildade de saber, olha, eu estou aqui em aprendizado também, eu não sou perfeito, né? E poder confiar nas pessoas ao seu redor, para poder até falar sobre esse assunto, né? Porque acaba sendo um tabu na cabeça da pessoa. Então, quando você estava falando aqui, Sônia, eu fui lembrando, eu falei assim, olha, é interessante também falar sobre isso. Olha que bom, a Sônia encontrou na casa espírita, né, formas de entender a sua própria vida, entender o que estava acontecendo com ela. E isso fez sentido na vida dela. Tanto fez sentido que ela está aí hoje, né, e falando com muito orgulho do que está acontecendo, pelo que eu percebi, né, ou pelo que aconteceu. E que bom quando a gente tem essa abertura na casa espírita para poder falar de assuntos, inclusive como esse, né? Então, eu acho que é isso que eu queria acrescentar, Regina, da fala que eu tive aí agora há pouco, né? Não, e é tão importante essa que vocês trouxeram, né, Mauro e Sônia, porque até quando você traz a questão do palestrante, do dirigente, né, muitas vezes, pelo fato de ocupar esse papel dentro da casa espírita, e assim ser ali talvez o líder, né, de todos ali, às vezes é uma caminhada muito solitária. Eu não tenho com quem compartilhar minhas dores, às vezes não tenho nem com quem compartilhar as minhas dificuldades ou o trabalho que está muito sobrecarregado, e aí ele vai ali, né, assumindo esse papel, e às vezes não é nem a questão de ter esse, de achar que nem pode se dar esse, como você falou, né, Mauro? O direito de imaginar que eu estou em sofrimento, eu não posso sofrer. Eu tenho que ser o exemplo, mas somos humanos e somos espíritas. Antes dos papéis que a gente ocupa em qualquer outro lugar, somos espíritos, né? Que podemos sofrer. A Sônia falou dos ambientes profissionais, cai muito quando você fala desse tabu, né, Mauro? Como se o ambiente profissional a gente não pudesse falar das nossas dores e das nossas dificuldades. E às vezes o pai de família, a mãe de família, ela está ali sustentando a família, ela não tem com quem contar. E acha que não posso compartilhar com a minha família o meu sofrimento e vai sustentando até que transborda. E muitas vezes esse adoecimento, nesse transbordar do sofrimento, vem de uma forma muito drástica. Eu não tenho com quem contar, eu estou sozinho e eu não dou conta, então eu vou tomar essa atitude. E essa atitude, né, a gente, quando eu falo assim, não estou querendo romantizar o suicídio, mas é um ato de muita coragem de você fazer algo contra si mesmo, em plena dor. Então, assim, a dor foi maior do que qualquer outra alternativa de resolução. E por isso que é importante se quebrar os tabus. Todo lugar é lugar de fala, pode ser dentro do meu lar, dentro do meu trabalho, dentro da casa espírita, eu devo falar. Se vão ouvir ou não, é outro problema, mas precisa ser dito e buscar o auxílio. Por isso que hoje, né, pensando no ambiente profissional, tem a NR1, que é ali dentro do Ministério do Trabalho, ali, né, da Justiça do Trabalho, criando uma organização ali de regras, de cuidados que as empresas precisam ter com seus funcionários para diminuir o suicídio, ou para diminuir o adoecimento mental que pode ocasionar um suicídio, e isso não é raro. Aconteceu o suicídio devido ao ambiente de trabalho, né? Então, é por isso que quanto mais a gente falar sobre o assunto, já é uma forma de prevenção. E a espiritualidade, a vivência da espiritualidade em qualquer religião, também é um aparato, é uma forma um recurso para transcender o sofrimento. Então, às vezes a gente vai se deparar
com o sofrimento, e aí a vivência da espiritualidade traz esse recurso. E na doutrina espírita, como a Sônia falou, traz também ali o conhecimento das regras, das leis que podem sustentar. É lógico que, quando a gente pensa no suicídio, o adoecimento é tão grande que ali não é falta de fé, não é frescura, não é falta de Deus, não é nada disso. É o sofrimento que tomou conta daquele indivíduo, ele não dá conta. Mauro, você enxerga e você percebe que a vivência dessa espiritualidade pode ajudar como uma prevenção? Sim, e pesquisas, Regina, apontam isso, né? Que a religiosidade, espiritualidade, né? Inclusive a quantidade de vezes, né? Medida entre a quantidade de vezes que você vai num estabelecimento, né? Num templo religioso, o quanto você é ativo nessa religião, isso é um fator realmente protetor. Então, ajuda mesmo, né? É um dos fatores protetores, né? Que é a religiosidade e espiritualidade. Isso independente da crença, tá? É interessante, né? Que a doutrina espírita fala bastante, né? O Kardec, ele no livro Céu e o Inferno, né? Ele traz lá 7 casos, né? De pessoas que suicidaram, né? E ele vai discutindo isso, né? Quais as consequências desse ato, e ele vai falando, né? Que assim a pessoa ela não vai mitigar o seu sofrimento depois do suicídio, continua, né? O sofrimento continua. Então a ideia é nós ajudarmos uns aos outros a lidar com esses próprios sentimentos e com as próprias questões que se tem na vida. Então, essa é a ideia, né? Quando ele coloca, né, esses 7 exemplos, né, ele vai dizendo para a gente, né? Olha, não muda, continua a mesma coisa, o problema não vai ser mitigado, o problema não vai ser resolvido. Então, a ideia mesmo, gente, a ideia é a gente se ajudar a ir resolvendo, ou dando significados, ou ressignificando a nossa história, né? Porque o importante mesmo é a gente ir resolvendo as coisas, ajudando um ao outro a resolver, ou a ver de formas diferentes uma mesma questão, né? Porque é isso que a gente faz, né? Nós, como psicólogos, como profissionais da saúde, ou psiquiatras também, é isso que a gente vai ajudando o paciente a olhar para lados onde ele não se colocava, não tinha ideia que ele podia olhar, né? Então, é isso que eu gosto na nossa profissão, viu, Regina? É essa possibilidade de você abrir possibilidades, ou poder abrir possibilidades de pensar, de ver as coisas de modo diferente, né? Porque aí a gente vai em direção àquilo que Kardec ensinou para a gente, né? Que assim, não é o suicídio não é a solução, né? Às vezes ele até piora a situação, né? Muitas vezes, né? Então, e entender também que o quanto isso afeta as pessoas que a gente ama quando isso acontece, né? Porque quando o ato, né, suicida, ele acontece, ele afeta uma família, ele afeta todas um monte de pessoas em volta, né? E que a gente ama, né? Então, pensar mais sobre isso, né? Você falando, né, Mauro, você traz, acho que é algo importante, que né, são os sobreviventes daqueles que cometeram suicídio, como eles lidam com isso, né? E como esse olhar amoroso, né, esse olhar acolhedor, porque às vezes, né, quando isso acontece para a família, vem um peso de culpa muito grande. Como eu não vi, como eu não percebi, e assim é um peso muito grande, e às vezes, como você falou, o impacto ali
é de muito sofrimento, gerando o adoecimento psíquico da família, e aí, às vezes, até familiares, que aí você até trouxe, né, no início da sua fala, né, que, assim, se houve alguém que se suicidou previamente na família, pode ocorrer outros casos de suicídio dentro da família, porque a dor é tão grande, o sentimento de culpa, de impotência, e assim, a gente está falando de prevenção, mas tem casos que às vezes a pessoa faz tratamento psicológico, psiquiátrico, mesmo assim, ela acaba, mesmo ela tendo todos os recursos, ela não consegue encontrar sentido e acaba levando a este ato. E aí os sobreviventes também sofrem muito. E aí, assim, uma questão que me veio quando eu estava refletindo a respeito, né, e até puxando para a Sônia, a vivência do amor de Cristo nas nossas relações, no nosso cuidado, nas nossas famílias, pode ser um aparato de prevenção e de auxílio a esse que está em sofrimento? Ah, com certeza, né? Com certeza. Você estudando toda essa toda essa passagem do Cristo aqui, né? Você entendendo o Evangelho. Então, a gente vê a importância que a gente tem para um Criador, né? A importância que a gente tem para Jesus, que é nosso mestre, que deixou aí todo um aparato, não é? Nossa, e você avaliando tudo que ele passou, né? Tudo que ali aqueles apóstolos vivenciaram naquele momento, um momento ainda muito rude, né? Um momento ainda muito difícil, é uma lição, nossa, é um guia para a gente, né? Hoje a gente tem muito mais conhecimento, a gente já teve outras vidas, não é? A gente sabe que nós, o corpinho está aqui vivenciando essa, mas o espírito já teve outras vivências, não é? Então, com certeza, sim, a gente estudando Cristo, vendo obras, falas de Cristo e tudo aquilo que ele deixou, nos traz assim uma reflexão, né? De que, nossa, a gente pode sim se fortalecer, a gente pode sim, através desses caminhos todos que a gente tem hoje, que a gente tem muitos caminhos, não é? E a procura de ajuda, e através da oração, que a gente sabe que a oração tem um poder muito grande, a oração com a fé, e, enfim, quem sou eu para falar de Cristo, sinceramente? Sou pequenininha, né? Mas, nossa, a gente tem muito que aprender ainda. E eu acho que a gente, em busca desse Cristo, né? Dessa energia, né? De Cristo, isso é muito bom e ajuda bastante, bastante. E, porque quando a gente pensa é lógico, né? A Sônia falou, acho que é perfeito isso. A gente está longe de Cristo, a gente está tentando ali, né, seguir os conhecimentos dele, mas ele tinha um olhar muito caridoso, ele não julgava, né, ele acolhia Sim, todos que buscavam em sofrimento. Então, se a gente puder colocar esse amor em ação nos sim, encontros e da nossa história, da nossa vida, seja dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, né? E acolher aquele que está em sofrimento faz muita diferença. É lógico que a gente tem que aprender a estudar muito ainda, mas acredito que quando. Porque, assim, o que, que acontece, né? Muitas vezes, quando a gente vê alguém que é um tentante,
a gente tem esse olhar julgador. Quando a gente vê, às vezes, uma família que passou por isso, às vezes a gente tem esse olhar julgador. E o quanto é importante a gente tirar o julgamento da frente, para que a gente possa olhar para aquele ser em sofrimento e acolher a dor dele. Porque, assim, só eles sabem o que eles estavam passando por ali, porque eles passaram naquela situação, e nós não temos esse direito, né, sobre a história do outro. Então, como é importante. E pensando, né, até o Mauro trouxe a questão da vivência da religiosidade, né, quantas vezes a gente vai vivenciar essa prática, ela vai trazendo ali um recurso interno, porque, primeiro, a gente tem um grupo que a gente vai vivenciando, né? A gente vai criando vínculos, você vai estabelecendo relações que também são saudáveis, que vão te fortalecendo nas dificuldades. E o autoconhecimento faz total diferença nesse processo, né? Você vai se conhecendo diante das situações, dos desafios. Tem pessoas que são tentantes, que são reincidentes, de várias vidas tentando ali contra a própria existência, contra a própria vida, e se ela conseguir superar esse sofrimento e não fizer mais nada na vida, assim, no sentido de não vou ser grande profissional, não vou ter um título, não vou ter grandes conquistas, mas o fato de ter tido uma vida que manteve ali e seguiu até o fim, já é uma grande vitória. Então, assim, até as nossas expectativas em relação ao outro, pensando naquelas pessoas que estão ali dentro da família, precisa ser diminuída e ter um olhar, como o Mauro falou, entre as diferenças, de entender que a forma de pensar, a forma de viver, a forma de escolher uma profissão, a forma de lidar com as questões pode ser diferente. E o diferente não é errado, né, Mauro? O diferente é só diferente. E que bom se a gente pudesse entender dessa forma, né, Mauro? Como é importante, né? A gente se aceitar um ao outro, né? Do jeito que é. Eu acho que já é um grande caminho, né? Um grande caminho quando a gente se sente aceito, quando a gente se sente integrado. E eu acho que é uma das variáveis porque a religiosidade e a espiritualidade ela conta como fator protetor, né? Porque o que faz, né? Uma pessoa que está ali na religião ou está ali, né? Exercitando sua espiritualidade num templo religioso, numa instituição religiosa. Ela está ali junto com outras pessoas. Ela está ali interagindo. Ela está ali conversando. E aí você vai se sentindo aceito no grupo. Você vai se sentindo que não é julgado, né? Então você vai se sentindo bem naquela congregação, né? Então, são um dos poucos lugares, né, que a gente faz em grupo. Quando você não tem um esporte, né, a gente, quando adulto, a gente fica muito, às vezes, no nosso núcleo familiar, né? E quando a gente vai para a religião, a gente sai para o mundo, a gente encontra outras pessoas, a gente exercita, né, a caridade, a gente exercita o escutar o outro, né? A gente interage com o outro. Então, por isso que é importante, né? Tudo isso. Acho que teve um probleminha técnico aqui, só um instantinho. Voltamos. Técnica sempre ali, né, ajudando a gente e nos apoiando. Pensando que o tempo urge,
a hora passa, a gente está chegando aí no final, né? Sônia, quais seriam as suas considerações finais que você gostaria de deixar aqui para o grupo, para as pessoas que estão acompanhando esse estudo? Que mensagem você deixaria aqui para todos que estão acompanhando? Bom, primeiro eu queria agradecer, porque eu estou falando com doutores aí, né? Pessoas que lidam com pessoas, isso é muito legal, gostei bastante, né? Eu acho assim, eu vejo, né, que, como o Mauro mesmo disse, o importante é a gente estar sempre interagindo, interação pessoal, sabe? Isso é muito importante, porque tudo que fica no impessoal, às vezes não é assimilado, né? E essa questão do acolhimento, do abraço, do escutar, do olhar, do não julgar, primeiro ouvir, até porque existem verdades, não é? Existe verdades e existe também, como eu posso dizer, não é o que você pensa que é o certo, é o certo. O certo, para mim, pode ser uma coisa, para o outro pode ser outro, né? Então, essa coisa de julgamento é muito importante, a gente está olhando para a pessoa e está ouvindo e interagindo com ela, não é? E como a Regina mesmo falou, o momento que ela está vivenciando ali é o momento dela, é importante, não é? Então, é isso, que a gente tenha o olhar para o outro com menos julgamento, não é? Isso é importante, muito importante. E, Mauro, quais seriam as suas considerações finais? Regina, Sônia, muito obrigado por estar aqui, por fazer parte de mais um estudo, né, da AME Osasco com IEOB, né, e obrigado por vocês que estiveram assistindo aqui, né, espero que em qualquer momento que vocês assistirem, vocês possam aproveitar ao máximo dessas falas e se a gente puder, estamos aí, né, para ajudar. Obrigado. E Obrigada, aproveitando aqui para falar, né, na próxima aula, terça, 23/9/2025, vai ser a profilaxia da dependência química com a Petrúcia e Alan Della Bella. Então, contamos com a participação de vocês, agradecemos aí por esse momento, esperamos reencontrá-los aí durante o nosso curso. Gratidão, Sônia e Mauro. Imagina, uma ótima obrigada. noite para vocês e até a próxima. Um grande beijo. Obrigado. Beijo, ficam com Valeu, Deus. Tchau, tchau.